Salmo 107, do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Esta é a palavra do Senhor para o nosso encontro de hoje, não é? Salmo de número 107, do verso 1 ao verso de número 3. O tema da nossa série é a bondade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre que essa bondade é motivo de gratidão e louvor. Não é? A bondade de Deus, entre outras coisas, para nós é motivo de gratidão e louvor a Deus. Você observa que este salmo começa com uma convocação. Ele diz: deem graças ao Senhor. E é reforçado, né, no versículo de número 2, assim: digam-no os remidos do Senhor. Então você observa uma coisa impressionante, o salmo já começa com uma convocação para que o povo de Deus renda graças e renda louvor ao Senhor. Primeiramente com as palavras de maneira explícita: deem graças ao Senhor. Ou em algumas outras versões, rendam graças ao Senhor. E de maneira implícita, né, quando está dito no começo do verso 2, digam-no os remidos do Senhor. Digam-no, o que quer dizer digam-no? Anunciem, proclamem, verbalizem, né, louvem o nome do Senhor. Então o salmo começa já de cara, né, convocando o povo de Deus para render graças e louvor ao Senhor. A questão é por que o salmo começa rendendo ou convocando, né, convocando o povo de Deus a render graça e louvor ao Senhor. Por causa de quem Deus é e por causa daquilo que Deus faz, tá certo? Primeiro, por causa de quem Deus é. É claro que Deus faz muitas coisas extraordinárias, como nós vamos ver aqui alguns exemplos, né? Mas antes de tudo, não é pelo que Ele faz, mas é por quem Ele é. E depois, obviamente, além de ser quem Ele é, pelas coisas que Ele faz. Porque essas duas realidades estão ligadas, né? Intimamente ligadas. Por causa de ser quem Deus é, Ele faz as coisas que Ele faz. Né? E porque somos beneficiados, né, abençoados pelas coisas que Deus faz, pelas suas ações sobre a nossa vida, então nós glorificamos, porque essas ações revelam o seu caráter, né, quem Ele é. E aqui o texto começa, né, fazendo essa exortação por causa de quem Deus é. Nós devemos dar graças e louvar por causa de quem Deus é. O texto diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, o salmo descreve Deus como aquele que é bom e aquele que é misericordioso. Em outras palavras, né, nós poderíamos dizer aquele que tem um amor inesgotável. E é surpreendente, irmãos, quando a gente observa estas expressões, né? Ou esta expressão usada pelo salmista: deem graças ao Senhor, a partir daqui, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você vai se surpreender. Isso aparece no Salmo 106, verso 1. Isso aparece aqui no Salmo 107, verso 1. Isso aparece no Salmo 118, verso 1, verso 29. Isso aparece de novo no Salmo 136, verso 1. Ou seja, os salmos estão repletos, por assim dizer, né, desta expressão, dessa convocação
né, feita ao povo de Deus de maneira inequívoca, né? Ou seja, essa convocação de que nós devemos, podemos e devemos dar graças ao Senhor por causa de quem Ele é, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Algumas versões traduzem por benignidade, outras traduzem por amor fiel, amor leal. O fato é que Deus é bom, Deus é misericordioso. E resumindo tudo isso, podemos dizer, Ele se manifesta na sua bondade, na sua misericórdia, com amor inesgotável. Olha que coisa maravilhosa. Então, os salmos nos convocam, né? Não só este que nós estamos lendo, Salmo 107, verso 1, mas também o 106, mas também o 118, mas também o 136, nos convocam a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí você vai se surpreender em saber que isso também aparece no livro das Crônicas e que isso aparece também no profeta Jeremias. Olha que coisa maravilhosa. E a expressão usada aqui e que aparece também em Jeremias é muito ilustrativa para nós. Eu gostaria de ler Jeremias capítulo 33, versículo 10 e versículo 11. Observa, Jeremias 33, versículo 10 e 11, falando que nós devemos dar graças a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, o seu amor é inesgotável. Observa o que diz o profeta Jeremias 33, versículo 10. Um cenário completamente desolador. A palavra diz, assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Gente, que coisa maravilhosa. E aí termina dizendo, também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Por quê? Porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. O cenário era horrível, era de devastação, era de cativeiro, né? Então o inimigo veio e devastou a cidade de Deus, né? E ela estava sem animais, sem pessoas, sem moradores, como uma cidade fantasma. E quem olhava para aquele cenário pensava, não tem mais futuro, não tem mais esperança. Não há a menor possibilidade de reversão desse cenário que se abateu sobre Judá e sobre as ruas de Jerusalém. Porque o inimigo veio e devastou. E quando a gente lê sobre a incursão dos babilônios contra Judá e contra Jerusalém, a gente fica estarrecido, né? Por exemplo, nas Lamentações de Jeremias, quando você lê, você fica estarrecido. Leia e você vai ver o cenário que se abateu sobre Jerusalém, sobre Judá, né? Os muros foram derrubados, as portas da cidade foram queimadas, o templo foi destruído, todo o mobiliário, né, do templo, coisas valorosas foram saqueadas, as pessoas sofreram violências, abusos e foram deportadas para outros lugares, para a Babilônia, por exemplo. Então, nesse cenário, quando se olhava para aquele cenário e não havia a menor possibilidade, né, de reversão, Deus dá a palavra ao profeta Jeremias. Olha que lindo. E diz, assim diz o Senhor, é nesse lugar aí, nesse lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão, de fato, agora, nesse momento, arrasadas, sem pessoas, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá, olha para mim, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria,
É a palavra de Deus por meio do profeta. Ainda se ouvirá o som das festas da alegria, o som ou a voz do noivo e da noiva, ou seja, haveria casamento, haveria celebração ainda. E os casamentos judaicos eram 7 dias de festa, como a gente sabe, né? E a voz, além das festas, além da alegria, além da voz do noivo e da noiva, haveria a voz dos que cantam. O que é essa voz? O que esses cantores cantavam? Eles cantavam: dei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Haveria um coro cantando, e o texto diz: também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Por que isso iria acontecer? Apesar do momento, apesar do cenário, apesar de tudo que estava sendo visto e vivenciado ali. Por quê? Porque restauraria a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Porque o Senhor restauraria a sorte do seu povo, apesar do inimigo, apesar do cativeiro, apesar do próprio povo de Deus. E quando a gente lê o Salmo 107, verso 1, a gente é convocado a agradecer e louvar o Senhor, porque isso já se cumpriu. Porque isso que Jeremias profetizou, muito provavelmente já havia se cumprido. Esse salmo foi composto, para convocar o povo de Deus a louvar, a agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor eterno, infalível, incondicional, imutável, unilateral, pelo seu amor inesgotável. E por quê? Porque o povo tinha voltado do cativeiro babilônico. Muito provavelmente esse salmo faz referência à experiência que o povo de Deus experimentou, vivenciou, de ser visitado pela bondade de Deus mais uma vez. De novo, outra vez o povo foi visitado pela bondade de Deus. E esse salmo foi composto para ser usado de maneira litúrgica nas principais festas, ou em uma das principais festas de Israel, ou na festa da Páscoa, do Pentecoste, ou dos tabernáculos, mas era para ser usado de maneira litúrgica em uma dessas festas, em que um dirigente levita conduzia o povo na celebração, na adoração, cantando muito provavelmente esse salmo, para exaltar, para engrandecer, para louvar a bondade do Senhor para com aqueles que clamam por Ele na sua necessidade. Olha que coisa maravilhosa. E este salmo que nos convoca a louvar e a bendizer o Senhor, a agradecer e glorificar o nome dEle por causa de quem Ele é. Ele é o Deus bom, misericordioso, de amor inesgotável, que mesmo num cenário de completa destruição que se abateu sobre o seu povo, por causa do pecado do seu povo, por causa da desobediência do seu povo, por causa da obstinação do seu povo, mesmo nesse cenário, quando Ele permite que seu povo seja disciplinado e deportado para outros lugares, mesmo assim, a palavra que vem da parte dEle é uma palavra de profunda manifestação de amor, dizendo: ainda vão cantar nesse lugar, haverão pessoas cantando nesse lugar. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E isso se cumpriu quando eles voltaram do cativeiro babilônico. E esse salmo muito provavelmente está fazendo referência a isto, assim como outros salmos fazem referência a isso. Assim como o Salmo 126 fala lá no início, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de cânticos de alegria, E até entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. E aí eles tinham que dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que essas coisas aconteceram? Por causa de quem o Senhor é, por causa de quem Deus é. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso e o seu amor é eterno, infalível, incondicional, imutável, unilateral. O seu amor é inesgotável. E é por isso que nós, à semelhança do povo de Deus do passado, devemos acatar essa convocação. Eu e você devemos agradecer e louvar o nome do Senhor. Eles tinham muitos motivos para agradecer
e para louvar o nome do Senhor. E eu e você também os temos em nome de Jesus. O Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos fez seus filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. O Senhor perdoou os nossos pecados, né? O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor nos deu a graça do perdão, da salvação e nos fez a habitação do seu glorioso Espírito Santo. Se eles tinham motivos, né, para dar graças e louvar o Senhor, nós muito mais o temos. Nós muito mais o temos. Porque eles criam no Messias que haveria de vir. E nós cremos e recebemos os benefícios do Messias que já veio e que nós estamos aguardando a sua volta, o seu retorno. Então, irmãos, que palavra maravilhosa. A bondade do Senhor é motivo de gratidão e louvor. Foi assim no passado e deve ser assim comigo e com você. Por causa de quem Deus é, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Resumindo tudo, o seu amor é inesgotável. E a gente vê isso da maneira como Ele agiu para com o povo de Israel, né, naqueles momentos de tamanha tristeza e dor, quando eles viveram a invasão do inimigo, a destruição perpetrada pelo inimigo e a deportação que veio a partir do inimigo. Mas Deus tinha coisas grandes para eles. Como diz também Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz, de esperança, de dar um futuro. Vocês vão clamar a mim e eu ouvirei quando vocês clamarem de todo o coração. E ele diz, e vai haver ali, naquele lugar que estava deserto, que estava como uma cidade fantasma, desolado, né, abandonado, desabitado, vai haver ali, entre outras coisas, pessoas cantando. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós glorificamos a Deus por essa experiência de Israel e que é pedagógica para nós, né? Nós também nos unimos com eles, né, para reconhecer a bondade de Deus sobre nós. E nós somos desafiados, assim como eles no passado, a responder com gratidão e louvor ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a maior expressão disso é o seu amor inesgotável. E esse amor inesgotável para nós tem um nome, é Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus prova o seu amor para conosco, esse amor inesgotável, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E João vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que experiência extraordinária, que experiência, né, maravilhosa. Deus, a bondade do Senhor é motivo de gratidão, é motivo de louvor. Foi assim no tempo do Salmo 107 e tem que ser assim comigo e com você hoje. Que Deus desperte em nós, né? Reacenda em nós, reavive em nós, né? Diante da bondade do Senhor, esse desejo, né, de poder dar graças e de poder louvar o nome do Senhor. E não só pelo que Deus é, mas também pelo que Deus faz, porque essas coisas estão intimamente ligadas. Olha só que surpreendente, o texto diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Ou seja, os filhos de Israel foram resgatados pelo Senhor, né? Foram resgatados, foram redimidos, experimentaram o livramento do Senhor de maneira histórica. Isso é muito lindo. Então, o salmista diz que esses que viveram essa experiência de serem redimidos, resgatados, de vivenciar o livramento de Deus, que esses aí digam, que esses aí anunciem, proclamem, manifestem, verbalizem, louvem a Deus, porque eles viveram isso de maneira concreta, né? De maneira concreta, pessoal e até comunitária, essa experiência. Ele diz assim,
digam os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Olha que legal. E a história de Israel durante os séculos, né, dá testemunho de que Deus resgatou Israel da mão dos egípcios, resgatou Israel das mãos dos sírios e dos assírios, resgatou Israel das mãos dos filisteus, resgatou Israel muitas vezes das mãos dos babilônicos. Olha para você ver que coisa linda. Então, Deus resgatou da mão do inimigo. E nós devemos dar graças e louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz, porque Ele redime, Ele resgata, Ele livra da mão do inimigo. E diz o texto que Ele congregou, Ele tirou da mão do inimigo, congregou das terras estrangeiras para onde o povo de Deus tinha sido espalhado, né? E ele diz aqui, congregou aqueles que estavam no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, ou seja, né? No Norte, no Sul, no Leste, no Oeste, não importava onde o povo de Deus estava ou tivesse sido espalhado para aquela direção, não importava se era para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, Deus congregou e trouxe de volta. Então, nós devemos dar graças e louvar a Deus pela sua bondade. Primeiro, por causa de quem Ele é, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque seu amor é inesgotável. Mas por causa do que Ele faz. A sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor se manifesta. De que maneira? Quando Ele resgata o seu povo, quando Ele redime o seu povo, quando Ele liberta o seu povo. E Ele fez isso nas 4 direções aqui, né? Descritas aqui no Salmo, né? No Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul. No Sul, Ele resgatou da mão dos egípcios. Você lê Êxodo, do 12 ao 14, você vai ver que Deus arrancou Israel lá do Egito, né? No Norte, né? Das garras da Síria e da Assíria, Deus interveio muitas vezes e tirou o seu povo daquela situação, né? Depois, você vai ver no Oeste, né, do lado oeste, você vai ver os filisteus tantas vezes, né, escravizaram o povo de Deus e Deus arrancou das mãos dos filisteus. E depois na Babilônia, do lado leste, Deus veio também com a sua misericórdia e trouxe o seu povo de volta. Então, olha que coisa surpreendente, esse salmo convoca o povo de Deus do passado e o povo de Deus do presente a quê? A dar graças e louvor a Deus por causa da sua bondade, por causa de quem Ele é, por causa daquilo que Ele faz. Ele redime, Ele resgata, Ele liberta. Ele libertou o seu povo do passado, que estava preso no sul, que estava preso no norte, que estava preso no leste, que estava preso no oeste, de todas as direções. Deus congregou o seu povo e trouxe de volta conforme a sua palavra. E conosco, irmãos, é a mesma coisa. Nós glorificamos a Deus por quem Ele é e pelas coisas que Ele faz, né? Pela provisão dEle na nossa vida, pelos livramentos dEle na nossa vida, pela salvação, pela vida eterna, né? Pela maneira extraordinária como Ele vai trabalhando por nós, em nós e apesar de nós, porque foi assim na vida de Israel. Foi apesar de Israel que o Senhor interveio em tantas situações. Então, esse salmo é extraordinário. Nós estamos começando uma jornada hoje, estamos apenas começando, né? E a nossa primeira etapa da jornada é a bondade do Senhor. É motivo de gratidão e louvor, por causa de quem Deus é e por causa daquilo que Ele faz. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, em outras palavras, o seu amor é inesgotável. E Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele redime, Ele resgata, né? Ele liberta. É isso que Ele faz. Você pode lembrar, por exemplo, da libertação que o povo de Israel viveu no sul, por conta da escravidão no Egito. Você percebe que aquilo é emblemático. Moisés vai e pede para que o faraó deixe o povo ir, mas ele não deixa, né? A não ser que Deus intervenha com a sua força por meio das 10 pragas, vai subjugando, né? Vai fazendo dobrar aquele poderoso, aquele soberano da terra, né? Que parecia inquebrantável. E o Senhor interveio e Ele teve que deixar o povo sair.
Observa, o Senhor resgata, o Senhor redime, o Senhor liberta, Ele quebra as cadeias, as correntes, né, os grilhões e subjuga a vontade do soberano, dos poderosos, dos reis da terra. Então, nem egípcios, nem sírios, nem assírios, nem filisteus, nem babilônios puderam manter o povo de Deus no cativeiro quando Deus decidiu que haveria de trazê-los de volta, que haveria de congregá-los de volta e trazê-los para a terra. Então, irmãos, não há nada, não há ninguém que possa nos manter presos, cativos, se o Senhor der a palavra para que nós sejamos libertos, que as cadeias caiam, que as correntes se despedacem, que os grilhões se desfaçam e que o Senhor nos traga de volta onde quer que nós estejamos. Então isso é extraordinário. E nós começamos essa jornada com essa convocação. Deem graças ao Senhor. Digam-no os remidos do Senhor. Eu e você estamos sendo desafiados a dar graças ao Senhor e dizer, e verbalizar, e proclamar, e louvar, e fazer conhecido que nós somos os remidos do Senhor, que Ele arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que fez de nós filhos, né? Que fez de nós seus filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E isso é extraordinário para o nosso coração, a gente poder ser desafiado, né? a dar graças, a dar graças e a dar louvor ao Senhor, por causa de quem Ele é e por causa daquilo que Ele faz. Eu peço a Deus que essa palavra entre no nosso coração, encontre o lugar certo no meu e no teu coração essa noite, em nome de Jesus. A bondade de Deus é motivo de sobra, é motivo mais que suficiente para a gratidão e para o louvor aos céus. Se você foi tocado pela bondade do Senhor, se você tem sido perseguido pela bondade do Senhor, se você tem sido sustentado pela bondade do Senhor, você precisa responder positivamente à convocação da palavra essa noite. Você precisa abrir a sua boca para agradecer a Deus e para louvar o nome do Senhor, por causa de quem Ele é e por causa daquilo que Ele faz. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, seu amor é inesgotável e Ele redime, Ele resgata, Ele congrega, Ele traz de volta, Ele coloca o seu povo onde Ele quer, né? Segundo os seus propósitos, segundo os seus planos e para a glória do seu nome. Por isso, ninguém pode fazer isso. Moisés não podia fazer isso por si mesmo. Nenhum dos juízes puderam fazer isso por si mesmos, né? Nem Esdras, nem Neemias, nem os outros personagens que Deus usou como instrumentos, mas só o puderam por causa da vontade do Senhor, por causa da bondade do Senhor em ação, por meio da vida deles, né? E para a glória do seu nome e para a bênção da vida do seu povo. O pastor não pode fazer isso por si mesmo, o presbítero não pode fazer isso por si mesmo, os irmãos não podem fazer isso por si mesmos, você não pode fazer por si mesmo, mas por causa da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, do amor inesgotável do Senhor, da sua decisão de nos redimir, de nos resgatar, de nos libertar, de nos congregar diante de si. Isso acontece no tempo de Deus, do jeito de Deus e para a glória de Deus. E que se não aconteceu, aconteça com você, para que você faça parte dos remidos do Senhor, que vão dar graças a Deus e que vão engrossar o coro daqueles que dizem: deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que assim seja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, povo de Deus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, pela tua palavra, por essa jornada que estamos começando a respeito da tua bondade. Pai, estenda a tua mão sobre nós em nome de Jesus, Pai. Desperta em nós, ó Pai, a resposta positiva, a resposta à altura, ó Deus, para que nós possamos expressar gratidão e louvor ao teu nome, pela tua bondade que tocou a nossa vida, que nos alcançou, que nos transformou, que nos sustenta e que nos conduz, Pai. E nós reconhecemos, ó Deus, e louvamos o teu nome e te damos graça por causa de quem o Senhor é e por causa das coisas que só o Senhor faz na nossa vida. Assim, nós nos unimos para te glorificar e te exaltar essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.